Olá, eu estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e nós estudamos juntos a disciplina aí de toxicologia, né, no nosso curso completo e esquematizado de toxicologia. Nós já falamos sobre vários pontos, né, na toxicologia, já falamos sobre conceitos básicos, já falamos sobre a subdivisão da toxicologia, entramos ali na primeira subdivisão, que é a toxicologia ambiental, falamos de plantas ornamentais, de acidentes ofídicos, e eu terminei a conversa com você no bloco anterior falando sobre poluentes presentes, né, no ar atmosférico, no ar que a gente respira. Seriam aqueles chamados poluentes do ar. Esses poluentes do ar, eles podem ser gases, podem ser materiais particulados e podem ser inclusive metais, como por exemplo o chumbo. Então eu deixei até o slide do jeitinho que ficou, né, no finalzinho do último bloco, porque eu parei em um poluente bastante importante, que é o monóxido de carbono, né, o CO. Então esse aqui foi o slide que a gente finalizou o bloco anterior. Eu vou apagar aqui, né, vou deixar, mas eu vou destacar aqui o CO, que é onde a gente parou, tá bom? Então, o CO, que é o monóxido de carbono, ele tem as seguintes características. Ele é um gás inodoro, e isso é muito sério, muito perigoso, né, essa característica. Por que eu falo que é muito sério, muito perigoso? E por que eu precisei parar a aula, né, no bloco anterior, para falar assim, não, eu preciso de tempo para falar sobre o monóxido de carbono, não vou falar correndo. Porque o monóxido de carbono, além de estar presente na atmosfera, ele também está presente nas tubulações, nos dispositivos de alguns aparelhos domésticos, né? Por exemplo, aquecedores. Dentro do carro, a gente também tem a queima, né, de combustível produzindo monóxido de carbono. Então, esse gás é um gás que está envolvido em algumas situações de acidentes que evoluem aí para óbito, né, que provocam mortes. Por quê? Normalmente o gás, quando ele tem um odor forte, né, ou quando ele tem alguma cor, alguma forma de ser percebido, a pessoa, quando ela tá, exemplo, o gás de cozinha, começou a vazar o gás, né, no ambiente, se tiver alguém ali, a pessoa vai lá e fecha a fonte do gás, acabou, né? Ou a pessoa abre todas as janelas e portas e sai do ambiente, né, vai para o ambiente aberto e pronto, se salvou. O grande problema do monóxido de carbono é que ele não tem cheiro, né? Então, como ele não tem cheiro, como ele não tem cor, você não sabe que você está inalando o agente tóxico, né? A ação dele não é instantânea também. Então, não é um gás que vai provocar uma asfixia, que você vai ver que você está inalando alguma coisa. Não. O que ele vai produzir? Ele vai produzir uma transformação na hemoglobina que vai reduzir a capacidade de transporte de oxigênio. Isso acontecendo em um contexto onde a pessoa vai ficar exposta por muitas horas, por exemplo, a pessoa está dormindo num quarto que tem um aquecedor e está vazando monóxido de carbono. Ela vai dormir, ela vai ter uma oferta de oxigênio, uma distribuição de oxigênio prejudicada, ela não vai perceber, porque ela já está inconsciente, ela já está dormindo, né? Dentro de carro também, acontece muito também, né, de acidentes, de pessoas que acabam fechando o vidro do carro, ligam o ar-condicionado, dorme, fica lá horas e horas e simplesmente não acorda porque sofreu essa intoxicação. Então, a falta da cor, a falta do odor, ela favorece a ocorrência dessas mortes, né, que acabam, normalmente são mortes acidentais, que acabam acontecendo dentro de apartamentos, né, dentro de carros, né, e etc. Então, o monóxido de carbono, ele é um gás inodoro, um gás que não tem cor. Então, é complicado identificar que está acontecendo um vazamento de monóxido de carbono. E o grande problema dele, o grande mecanismo, é justamente esse aqui, ó. Ele forma a carboxihemoglobina. O que acontece? A nossa hemoglobina, ela é uma cadeia, né? Ela é uma proteína quaternária, que forma ali um arcabouçozinho que aprisiona o ferro, né? Esse metal ferro, para ele ter uma capacidade de transporte de oxigênios, ele precisa estar no estado mais 2, tá? Estado mais 2, ótimo. O que acontece com alguns agentes tóxicos? Por exemplo,
anilina, né, alguns derivados aí de nitrogênio, eles têm a capacidade de provocar uma oxidação desse ferro. Então, o ferro de mais 2 passa a ser ferro mais 3, né? Então, ele sofreu uma oxidação. Esse processo oxidativo envolve uma série de coisas. A gente vai ver lá nos agentes meta-hemoglobinizantes. O fato é que, quando eu sou exposta a algum agente que tem essa capacidade de oxidar o ferro da hemoglobina, eu vou formar o que a gente chama de meta-hemoglobina, tá? É hemoglobina igualzinho, não tem alteração na formação da hemoglobina. A hemoglobina não está ligada a nada, não forma complexo com nada, simplesmente ocorre a oxidação do ferro, né? De mais 2 para mais 3. Aí a gente forma a meta-hemoglobina. Existe um grupo de agentes tóxicos que é chamado de meta-hemoglobinizantes. O grande representante desse grupo é a anilina, né? E aí a gente vai falar da formação da meta-hemoglobina. Aqui, na intoxicação por monóxido de carbono, a gente vai falar de quê? De carboxihemoglobina. Nos dois casos, o que vai acontecer é uma redução da capacidade de transporte de oxigênio para os tecidos, tá? Só que na intoxicação por monóxido de carbono, essa formação da carboxihemoglobina não é via oxidação do ferro, é via o quê? Ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina. Quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina e ele tem uma alta afinidade pela hemoglobina, ele atrapalha, ele impede a ligação do oxigênio, né? E aí ele acaba prejudicando, então, esse transporte de oxigênio para os tecidos. Essa ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina vai formar um complexo que a gente chama de carboxihemoglobina. Por que eu falo isso? E sempre eu faço paralelo com a meta-hemoglobina. Porque a gente às vezes confunde. Eu não sei se o seu objetivo é fazer prova de concurso, eu não sei se o seu objetivo é fazer uma atualização profissional. De qualquer forma, é importante que você saiba a diferença dessas duas variações de hemoglobina. A gente tem a hemoglobina, a gente tem a meta-hemoglobina, que é a hemoglobina com ferro oxidado, e a gente tem a carboxihemoglobina, que é a hemoglobina complexada ao monóxido de carbono. Normalmente, o nosso organismo, ele já tem alguns erros metabólicos, né? E já produz essas hemoglobinas, essas variantes aí de hemoglobina, vamos chamar assim, essas variações de hemoglobina. Só que a gente tem também um mecanismo de controle, onde os níveis de hemoglobinas diferentes, né? Ficam controlados, ficam em baixíssima concentração. Então, pessoas que não são fumantes, pessoas que não são expostas, né, a grandes quantidades de agentes tóxicos, elas normalmente vão ter ali menos de 5%, 3%, 1% de hemoglobina, de variações de hemoglobinas. E aí, 98%, 97% vai ser hemoglobina funcional, que a gente fala, né? Então, o grande problema do monóxido de carbono é que ele vai se ligar à hemoglobina, e ao se ligar à hemoglobina, ele forma um complexo chamado carboxihemoglobina que não é capaz de fazer o transporte de oxigênio, tá bom? O que acontece com isso? Qual que é o efeito que a gente vai perceber? A asfixia, né? A gente vai perceber essa asfixia. O nível de carboxihemoglobina é um indicador biológico da poluição. Então, a quantificação de carboxihemoglobina no material biológico vai dizer se essa pessoa está exposta a uma poluição muito exagerada ou se está dentro do limite tolerável, tá? E de onde que vem esse monóxido de carbono? Qual é a fonte desse agente tóxico? A fonte pode ser queima mesmo de combustível de veículos, né? Pode vir, e aí eu vou destacar porque dentro da toxicologia forense, essa fonte aqui, ela é muito frequente, né? Vazamento de sistemas de aquecimento, usinas, churrasqueiras, vulcão, descarga elétrica de tempestade, tá? Então, todas essas situações geram o monóxido de carbono. O monóxido de carbono tá aí, né? Na atmosfera, a gente acaba respirando e naturalmente a gente produz essa carboxihemoglobina.
Beleza? Próximo agente tóxico que a gente vai ver. O dióxido de nitrogênio. Eu coloquei o dióxido de nitrogênio, mas existem também outros gases, monóxido de nitrogênio, por exemplo, enfim, que também produzem efeitos parecidos, tá bom? É só o representante mesmo. Então, o dióxido de nitrogênio, ele tem característica, isso é muito bom, né? Ele tem um cheiro forte, a gente já viu por que isso é importante, para dar oportunidade da pessoa sair do local, né, e tentar se livrar aí da exposição desse gás. Então ele tem um cheiro forte e ele tem uma cor também forte, ele é marrom avermelhado. O que acontece com o dióxido de nitrogênio? Quando a pessoa inala, quando a pessoa respira esse gás, da mesma forma que o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio vai formar um ácido, tá? Com a água presente nessa mucosa, ele vai formar, nesse muco, né, ali do trato respiratório, ele vai formar um ácido chamado ácido nítrico, tá bom? Esse ácido nítrico, ele vai provocar o quê? Ele vai provocar uma irritação nas vias aéreas. Então, é bem parecido ali com o que a gente viu do dióxido de enxofre. O que é diferente aqui? Ó, o que a gente tem de diferente? O dióxido de nitrogênio, ele vai formar esse cidadão aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o ozônio, o O3, tá? O dióxido de nitrogênio, ele forma o ozônio e ele forma também nitratos. Ele forma nitratos. Problema. Aqui vai ser um agente tóxico formando um outro agente tóxico e ainda formando um grupo de componentes, que são esses nitratos, que tem capacidade, às vezes, de interferir até no material genético, produzindo erros que podem levar à formação de câncer, né? Então, são produtos de degradação do dióxido de nitrogênio que podem ter efeitos mais deletérios ainda do que o próprio dióxido de nitrogênio, tá bom? Então, ele por si só vai produzir um ácido que vai provocar uma lesão no sistema respiratório, uma irritação. Beleza. Mas, além disso, ele vai gerar também o ozônio e vai gerar o grupo dos nitratos, que pode trazer problemas até cada vez até maiores do que ele mesmo, tá bom? Fonte do dióxido de nitrogênio, a gente vai ter a combustão, né? Tanto de veículos, como de processos industriais, como também de usinas, né? Então, processos de combustão. E nós podemos ter também a formação do dióxido de nitrogênio de forma natural, através das bactérias, tá? O metabolismo das bactérias gerando, então, esses compostos de nitrogênio, beleza? Ótimo. Qual que é o próximo gás? Qual que é o próximo poluente do ar? É o ozônio. O que acontece com o ozônio? O ozônio, dependendo do nível que ele está nas camadas do ar, né, da Terra, estratosfera e etc e tal, ele vai ter uma ação protetora ou ele vai ser um agente tóxico. O que acontece com o ozônio? Ele é formado assim. O dióxido de nitrogênio, o NO2, tá ali no ambiente, no ar, né? De repente tem uma chuva ou descarga elétrica, alguma coisa acontece, ou a própria luz do sol. O fato é que acontece a fotólise, que é a quebra do dióxido de nitrogênio através do que? Da incidência de luz, né? Essa luz pode vir de um raio, pode vir luz do sol, enfim, o relâmpago. O fato é que vem ali a luz e provoca a formação do ozônio. Esse ozônio, se ele estiver presente, e aí é uma camada natural, né? Se ele estiver presente em volta da Terra, mais ou menos na altura de 5 quilômetros, a gente vai ter uma camada protetora, tá? Essa camada protetora é chamada de camada de ozônio. O que essa camada faz de bom pra gente? Ela serve como filtro solar. De forma bem simples, é isso que acontece. O grande filtro solar da Terra é a camada de ozônio. Então, a gente tem o Sol, né, que vai incidir ali luz UVA, UVB e etc e tal, e a gente tem o nosso grande filtro solar, que é a camada de ozônio. O que acontece com essa camada de ozônio? Alguns gases, algumas substâncias, até orgânicas, são liberadas na atmosfera,
a imensa maioria produto da ação do homem mesmo, e atingem essa camada de ozônio como se fosse perfurando essa camada, reduzindo, né, destruindo o ozônio e reduzindo essa camada de ozônio. Qual que é o problema da perfuração da camada de ozônio? É porque, imagina, você tem ali um guarda-sol, que é a nossa camada de ozônio, né? Você faz um furo no guarda-sol. Naquele ponto você não tem proteção nenhuma, então a incidência solar vai ser direta. Tá? Então aí a gente vai ter os fenômenos naturais que estão acontecendo em decorrência da ação do homem, como por exemplo aquecimento global e etc e tal. Então o ozônio ele tem esse cunho também protetor. Mas aqui pra gente, na nossa atmosfera, a gente, quando tem o ozônio, né, produto de fotólise do NO2, por exemplo, o ozônio, imagina, oxigênio, O3, ele tem uma capacidade oxidativa muito grande. E essa capacidade oxidativa, ela vai influenciar nas reações metabólicas mesmo, né? Por exemplo, a gente pode dizer que o oxigênio ele tem uma ação tão oxidativa nas células pulmonares que torna essa célula disfuncional. Então, ele pode provocar uma perda de função pulmonar pela ação citotóxica que ele tem, né? Por oxidar, por essa ação oxidativa natural que ele tem, tá bom? Então, aqui, ó, pra gente, o ozônio, ele é um gás incolor e inodoro, ele é lipossolúvel, ou seja, isso é péssimo porque ele atinge facilmente os alvéolos. Quanto mais lipossolúvel, mais atravessa com facilidade as barreiras biológicas, né? E nisso, ele vai provocar uma ação oxidativa a nível de alvéolo, ou seja, a gente vai observar uma perda da função pulmonar porque ele é altamente oxidante e citotóxico. Se ele atinge o alvéolo, ele vai influenciar diretamente na função pulmonar. Fonte de ozônio. De onde vem de onde vem o ozônio? Purificadores de ar, fotocopiadoras, presença natural na atmosfera, e ele é inibidor da fotossíntese. Se ele é inibidor da fotossíntese, ele provoca danos à agricultura, tá? Essa questão da inibição da fotossíntese é em decorrência da presença de oxigênio ali no sistema, tá bom? Mais uma e último poluente do ar, a gente vai ver. A gente vai ver o chumbo. É um metal presente no material particulado. Então, é um desmembramento aqui do material particulado, né? Esse chumbo, ele vai provocar alterações hematológicas, alterações endócrinas, e ele vai provocar uma toxicidade a nível do sistema nervoso central. Onde que eu vou encontrar chumbo? Atmosfera, vulcões, queima de lixo doméstico, indústrias e usinas. Professor, mas eu não entendi direito o que o chumbo faz. Você falou assim, ó, ele provoca alterações hematológicas, ficou muito vago. Por que ficou muito vago? Porque a gente vai estudar daqui a pouco, né? Não tão pouco, mas daqui uns 2 blocos, a gente vai estudar o chumbo, né? Como metal. A gente vai estudar os metais e dentro dos metais a gente vai estudar o chumbo. E lá, quando a gente for estudar o chumbo, a gente vai ver essa imagenzinha aqui, ó. Você vai ver isso daqui. Isso daqui é um esquema que eu preparei para você do mecanismo de ação do chumbo, tá? Então, o chumbo está representado pelo símbolo dele, né? E aqui eu tenho a reação bioquímica de formação da hemoglobina. Quando eu falo assim, o chumbo provoca alteração hematológica, o que eu estou querendo dizer? Ele vai atrapalhar de alguma forma a formação da hemoglobina, beleza? E como que ele vai atrapalhar? Olha como que é a reação normal. A gente tem succinil-CoA, essa succinil-CoA, ela vai formar o ácido delta-aminolevulínico. Esse ácido delta-aminolevulínico, através de uma enzima chamada ALA-D, vai formar o porfobilinogênio. Esse porfobilinogênio vai formar o urobilinogênio. O urobilinogênio vai formar a coproporfirina. A coproporfirina, através dessa enzima aqui, ó, GPGD, vai formar o protoporfibilinogênio. Esse protoporfibilinogênio vai formar a protoporfirina. E, através da M-sintetase, vai formar o grupo M, que vai gerar hemoglobina.
Agora, o que está grifado aí de amarelinho? Sabe o que está grifado de amarelinho? As substâncias que vão aumentar no organismo na presença da intoxicação por chumbo. Por que essas substâncias vão aumentar? Por que o aumento dessas substâncias indica a intoxicação por chumbo? Porque o chumbo vai atrapalhar, vai inibir a ação dessas enzimas grifadas em rosa. Então, ele vai atuar onde estão essas setinhas aí, ó. Ele vai inibir ela dele, vai inibir a GPG dele, vai inibir a M-sintetase, tá? Então, esse aí vai ser o mecanismo do chumbo. E esse chumbo, atrapalhando a formação do M, eu não vou ter hemoglobina suficiente para fazer o transporte de oxigênio para os meus tecidos todos, né? Então, consequentemente, eu vou ter uma anemia. Se eu não tenho a formação de hemoglobina, a hemácia vai ser formada, mas eu vou ter um problema de formação de hemoglobina. Então, eu vou ter uma anemia, conhecida como anemia sideroblástica, tá bom? Então, o chumbo está presente no material particulado, ele provoca alterações hematológicas, endócrinas e também toxicidade do sistema nervoso central. A fonte vai ser vulcão, queima de lixo doméstico, indústrias e usinas. Beleza? Ótimo. Aí a gente encerra, né, a parte aqui de poluentes do ar e a gente, ainda dentro de toxicologia ambiental, começa a falar aqui dos nossos praguicidas. Lembra dos praguicidas? Praguicidas vão ser inseticidas, herbicidas, raticidas e fungicidas, tá? Para isso eu fiz esse esqueminha aqui para resumir a ópera para você também. Em 9 minutos dá pra gente ver isso aqui tranquilo, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui pelos inseticidas. Inseticidas a gente vai ter 6 classes aí: organofosforados, carbamatos, piretroides, organoclorados, dietiltoluamina e neonicotinoides. Na segunda coluna, a gente vai ter o mecanismo de ação de cada um deles, tá? Os organofosforados, eles fazem o quê? Assim como os carbamatos, eles inibem a acetil e a butilcolinesterase, ou seja, eles inibem as colinesterases. Beleza? Beleza. Qual é a diferença entre eles? A primeira diferença é que a inibição dos organofosforados ela é feita de forma irreversível. Então, uma vez ligada a essa acetil ou butilcolinesterase, ela basicamente não se desliga, né? E os carbamatos, ele faz essa ligação de forma reversível. A primeira diferença é essa, tá? Ah, será que eu vou lembrar, professora, que o organofosforado é irreversível, que o carbamato é irreversível? Vamos comigo lembrar. Organofosforado começa com vogal, irreversível começa com vogal. Carbamatos começa com C, consoante, reversível começa com R, consoante. Beleza? Assim você não confunde mais os dois. Ótimo. Primeira diferença, tranquila. Segunda diferença, tratamento. O tratamento, o antídoto para intoxicação por organofosforados e carbamatos é atropina, tá? Atropinização. Esse é o tratamento. Só que os organofosforados, eles podem, né? A gente pode utilizar também, administrar a pralidoxima enquanto a atropina não for administrada, tá? Então, é um apoio terapêutico, tá? Mas aí o tratamento específico vai ser a atropinização, beleza? Seguindo aí, nós temos os piretroides. Os piretroides, eles são antagonistas do GABA, né? Então, eles reduzem a ação inibitória do GABA. Se eles inibem a inibição, então eles estimulam, né? Piretroides, então, estimulam. Como que ele faz isso? Aumentando o tempo de abertura de sódio, tá? Então, ele aumenta o tempo de abertura do canal de sódio. Qual que é o tratamento para intoxicação por piretroides? É um tratamento sintomático, tá? E para todos os outros inseticidas, como você pode perceber aí, beleza? Organoclorados. Quando a gente fala detetizar, né? Dedetização, a ideia original é a aplicação desses organoclorados aí, tá? É o DDT. O que os organoclorados fazem no organismo, né? Eles vão atuar alterando a sódio-potássio ATPase.
influenciando no tempo de abertura dos canais de sódio também. Os organoclorados têm efeito cumulativo. E essa informação é importante quando a gente vai fazer um monitoramento ambiental, né? O DET, eu coloquei off aí porque ele é o princípio ativo de etiltoluamina, né? É o princípio ativo de alguns repelentes também. O mecanismo não é definido, né? E a intoxicação, o tratamento vai ser sintomático mesmo. Neonicotinoides. Os neonicotinoides, eles são agonistas nicotínicos. O nome ajuda, né? A lembrar aí o mecanismo. Eles são agonistas nicotínicos. São específicos para insetos. É uma informação importante também. O que mais que nós temos aí? Os herbicidas. Finalizando aí os inseticidas, a gente vai ter os herbicidas. Nós vamos ter o paraquat. Esse paraquat, ele provoca uma lipoperoxidação, formando radicais livres, então atrapalhando o desenvolvimento daquela erva daninha. Nós temos o glifosato. O glifosato ele vai interferir na síntese proteica dos vegetais. Se os vegetais não conseguem produzir, né, proteína, a gente vai ter uma dificuldade, né, no desenvolvimento também desse vegetal. Então é assim que ele age. E nós temos também aqui os clorofenoxiácidos, que ficaram conhecidos, né, como agente laranja. Eles têm o efeito desfoliante. Por que ele tem um efeito desfoliante? É porque, sabe aquele negócio da pessoa vai fazer uma obra e não calcula direito o custo? Começa a obra e não calcula. Chega uma hora que as coisas ficam paradas, né? Basicamente é isso que acontece com os clorofenoxiácidos. Eles pensam que tem algumas substâncias que são vitais para a cadeia metabólica deles, mas eles não têm. Então, os clorofenoxiácidos, eles são agentes laranjas. Eles fingem que são segundos mensageiros, mas na verdade eles não são nada. Eles não têm ação de segundo mensageiro. Então a planta conta com aquela substância, mas na verdade ela não tem. Imagina só a situação. A planta pensa que tem ATP, ela pensa que tem energia, mas ela não tem. Então o motor vai parar, né? E aí vai ocorrer o efeito desfoliante nessa planta, tá bom? Então, ela provoca danos à membrana, ela afeta transportadores, ela cria falsos mensageiros, ou seja, a planta pensa que tem energia, mas não tem, né? Qual que é o tratamento da intoxicação por clorofenoxiácidos? Olha a característica dele, né? Ácida. O tratamento, então, vai ser o quê? Alcalinizar a urina. Normalmente, quando a gente tem um agente tóxico ácido, né? Um medicamento que tem característica que tem um caráter ácido, se a gente alcalinizar a urina, o que a gente vai conseguir com isso? Olha que interessante. Toda e qualquer substância no nosso organismo, né, princípios ativos de medicamentos, nutrientes, agentes tóxicos, quando eles entram nos meios biológicos nossos, né, aqui na saliva, no fluido oral, né, no ácido clorídrico no estômago, no estômago, né, no fluido também do intestino, cada fluido orgânico tem um pH específico, tem uma composição específica, e o pH influencia na forma que essa substância aparece. Então, por exemplo, vamos pensar aqui nos clorofenoxiácidos, eles são ácidos. Então, num ambiente ácido, ele está tranquilo, né? Ele está tranquilo, sem tensão nenhuma, porque está no meio da dele. É igual a gente, quando a gente está no meio dos nossos, né? Nossa família, dos nossos amigos, a gente fica super tranquilo, a gente é a gente mesmo, sem tensão nenhuma, né? Nem tipo de tensão. Então, nós ficamos ali na nossa forma apolar, ou seja, sem carga, sem polo nenhum. Agora, quando a gente vai para um outro meio totalmente diferente, a gente fica tenso, é ou não é, né? Então, a gente fica com uma carga elétrica, vamos pensar assim, a gente fica carregado, tá? Então, a mesma coisa as substâncias. Os medicamentos, os agentes tóxicos, quando estão em meio cujo pH é o meio deles, ele fica relaxado, ele fica na forma apolar, sem carga. Quando eles vão para um meio diferente, eles ficam na forma tensa, na forma carregada, na forma polar. O que acontece? A substância ela atravessa mais facilmente as membranas na forma relaxada, na forma apolar dela. Então, se eu quero expulsar uma coisa do meu organismo, por exemplo, esse agente tóxico aí, que é ácido, né, clorofenoxiácido, eu tenho que colocar ele num ambiente que seja diferente, né, que seja diferente.
Não num ambiente que seja ácido, porque se for num ambiente ácido, imagina que ele caiu lá no rim, vai ser eliminado, mas ele tá tranquilão, ele tá apolar, ele vai ser reabsorvido. Então, para impedir a reabsorção desse agente tóxico, você coloca ele num ambiente tenso, num ambiente onde ele vai ficar polar, na forma polar. E ele ficando na forma polar, ele vai, primeiro, ser impedido de ser reabsorvido e cair de novo da corrente sanguínea, né? Porque ele não vai conseguir passar por essa barreira biológica. E também ele vai conseguir ser diluído, solubilizado mais facilmente na urina, porque a composição da urina, ela tem majoritariamente água. Então, ele vai estar na forma polar, ele vai estar solúvel em água, então ele vai ser eliminado. A ideia da alcalinização da urina, aqui na intoxicação por clorofenoxiácidos, é muito essa, é influenciar esse pH para tornar o clorofenoxiácido polar e fazer ele embora junto com a urina. O que mais? Para a gente fechar aqui o bloco. Aí a gente tem, num nível assim, um pouco de menor importância, né? A gente vai ter os fungicidas e a gente vai ter também os raticidas. Os fungicidas, a gente vai ter os dietilcarbamatos, eles atuam inibindo a aldeído deshidrogenase, né? E os compostos de cobre, que provocam uma corrosão na mucosa. Para os compostos de cobre, como a gente está falando do cobre, né, metal, a gente vai ter a presença de quelantes para tentar impedir a absorção completa desse agente tóxico. Para finalizar, os raticidas, né? Os raticidas eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. Os orgânicos estão bem clarinhos aí, ó, mas é a última linha, azul, tá? Podem ser, então, inorgânicos ou orgânicos. Os inorgânicos são os considerados fulminantes, né? Então, são aqueles elementos fulminantes. E os orgânicos são moléculas orgânicas mesmo, né? Normalmente são anticoagulantes. Então, como são anticoagulantes, o tratamento é com vitamina K, para você estimular o processo de coagulação e a reversão aí das manifestações clínicas provocadas por ele. Beleza? Bom, com isso eu vou encerrar esse bloco e aí eu volto no próximo bloco dando sequência à ação. Até mais, tchau, tchau. E lembrando, né, antes de encerrar aqui, lembrando que a gente ainda tem danos sanitários, né, tem outros assuntos ainda dentro de toxicologia ambiental. Quando for trocar de assunto, outra subdivisão da toxicologia, eu aviso você antes, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.